Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à leitura do nosso livro, O Alquimista, do Paulo Coelho, parte 10. Um belo dia, o rapaz entregou de volta os livros ao inglês. Então, aprendeu muita coisa? Perguntou o outro, cheio de expectativa. Estava precisando de alguém com quem pudesse conversar para esquecer o medo da guerra. Aprendi que o mundo tem uma alma, e quem entender essa alma entenderá a linguagem das coisas. Aprendi que muitos alquimistas viveram sua lenda pessoal e terminaram descobrindo a alma do mundo, a pedra filosofal, o elixir. Mas, sobretudo, aprendi que essas coisas são tão simples que podem ser escritas numa esmeralda. O inglês ficou decepcionado. Os anos de estudo, os símbolos mágicos, as palavras difíceis, os aparelhos de laboratório, nada disso havia impressionado o rapaz. Ele deve ter uma alma primitiva demais para compreender isso, pensou. Pegou seus livros e guardou nos sacos que pendiam do camelo. Volte para a sua caravana, disse. Ela também pouco me ensinou. O rapaz voltou a contemplar o silêncio do deserto e a areia levantada pelos animais. Cada um tem sua maneira de aprender, repetia consigo mesmo. A maneira dele não é a minha, e a minha maneira não é a dele. Mas ambos estamos em busca de nossa lenda pessoal, e eu o respeito por isso. A caravana começou a viajar dia e noite. A toda hora apareciam os mensageiros encapuzados e o cameleiro, que havia se tornado amigo do rapaz, explicou que a guerra entre as clãs havia começado. Teriam muita sorte se conseguissem chegar ao oásis. Os animais estavam exaustos e os homens cada vez mais silenciosos. O silêncio era mais terrível na parte da noite, quando um simples relincho de camelo, que antes não passava de um relincho de camelo, agora assustava a todos e podia ser um sinal de invasão. O cameleiro, porém, parecia não se impressionar muito com a ameaça de guerra. Estou vivo, disse ao rapaz, enquanto comia um prato de tâmaras na noite sem fogueiras e sem lua. Enquanto estou comendo, não faço nada além de comer. Se estiver caminhando, apenas caminharei. Se tiver que lutar, será um dia tão bom para morrer como qualquer outro. Porque não vivo nem no meu passado, nem no meu futuro. Tenho apenas o presente, e ele é o que me interessa. Se você puder permanecer sempre no presente, então será um homem feliz. Vai perceber que no deserto existe vida, que o céu tem estrelas e que os guerreiros lutam porque isso faz parte da raça humana. A vida será uma festa, um grande festival, porque ela é sempre e apenas o momento que estamos vivendo. 2 noites depois, quando se preparava para dormir, o rapaz olhou em direção ao astro que seguiam durante a noite.
Achou que o horizonte estava um pouco mais baixo, porque em cima do deserto havia centenas de estrelas. É o oásis, disse o cameleiro. E por que não chegamos lá imediatamente? Porque precisamos dormir. O rapaz abriu os olhos quando o sol começava a surgir no horizonte. Diante dele, onde as pequenas estrelas haviam estado durante a noite, estendia-se uma fila interminável de tamareiras, cobrindo toda a frente do deserto. Conseguimos, disse o inglês, que também tinha acabado de acordar. O rapaz, porém, mantinha-se calado. Aprendera o silêncio do deserto e contentava-se em olhar as tamareiras à sua frente. Ainda tinha que caminhar muito para chegar até as pirâmides. E algum dia, aquela manhã seria apenas uma lembrança. Mas agora ela era o momento presente, a festa da qual havia falado o cameleiro. E ele estava procurando vivê-la com as lições do seu passado e os sonhos do seu futuro. Um dia, aquela visão de milhares de tamareiras seria apenas uma lembrança. Mas para ele, naquele momento, significava sombra, água e um refúgio contra a guerra. Assim como um relincho de camelo podia se transformar em perigo, uma fila de tamareiras podia significar um milagre. O mundo fala muitas linguagens, pensou o rapaz. Quando os tempos andam depressa, as caravanas correm também, pensou o alquimista, enquanto via chegar centenas de pessoas e animais ao oásis. As pessoas gritavam atrás dos recém-chegados, a poeira encobria o sol do deserto e as crianças pulavam de excitação ao ver os estranhos. O alquimista percebeu os chefes tribais se aproximarem do líder da caravana e conversarem longamente entre si. Mas nada daquilo interessava ao alquimista. Já havia visto muita gente chegar e partir, enquanto o oásis e o deserto permaneciam os mesmos. Tinha visto reis e mendigos pisando aquelas areias que sempre mudavam de forma por causa do vento, mas que eram as mesmas que havia conhecido quando criança. Mesmo assim, não conseguia conter no fundo do seu coração um pouco da alegria de vida que todo viajante experimentava quando, depois de terra amarela e céu azul, o verde das tamareiras aparecia diante de seus olhos. Talvez Deus tenha criado o deserto para que o homem pudesse sorrir com as tamareiras, pensou ele. Depois resolveu concentrar-se em assuntos mais práticos. Sabia que naquela caravana havia o homem a quem devia ensinar parte de seus segredos. Os sinais lhe haviam contado isso. Ainda não conhecia esse homem, mas seus olhos experimentados o reconheceriam quando o vissem. Esperava que fosse alguém tão capaz como seu aprendiz anterior. Não sei por que essas coisas têm que ser transmitidas de boca para ouvido,
pensava ele. Não era exatamente porque as coisas fossem secretas. Deus revelava prodigamente seus segredos a todas as criaturas. Ele só conhecia uma explicação para esse fato. As coisas tinham que ser transmitidas assim, porque elas seriam feitas de vida pura. E esse tipo de vida dificilmente consegue ser capturado em pinturas ou palavras. Porque as pessoas se fascinam com pinturas e palavras e terminam se esquecendo da linguagem do mundo. Os recém-chegados foram trazidos imediatamente à presença dos chefes tribais de Al-Fayum. O rapaz não podia acreditar no que via. Em vez de um poço cercado de algumas palmeiras, como havia lido certa vez num livro de histórias, o oásis era muito maior do que várias aldeias da Espanha. Tinha 300 poços, 50.000 tamareiras e muitas tendas coloridas espalhadas entre elas. Parece as 1001 noites, disse o inglês, impaciente para encontrar-se logo com o alquimista. Foram cercados logo pelas crianças, que olhavam curiosas os animais, os camelos e as pessoas que chegavam. Os homens queriam saber se tinham visto algum combate, e as mulheres disputavam entre si os tecidos e pedras que os mercadores haviam trazido. O silêncio do deserto parecia um sonho distante. As pessoas falavam sem parar, riam, gritavam, como se tivessem saído de um mundo espiritual para entrarem de novo entre os homens. Estavam contentes e felizes. Apesar das preocupações do dia anterior, o cameleiro explicou ao rapaz que os oásis no deserto eram sempre considerados terrenos neutros, porque a maior parte dos habitantes eram mulheres e crianças. E havia oásis tanto de um lado como de outro. Assim, os guerreiros iam lutar no deserto e deixavam os oásis como cidades de refúgio. O líder da caravana reuniu todos com uma certa dificuldade e começou a dar as instruções. Iam permanecer ali até que a guerra entre os clãs tivesse terminado. Como eram visitantes, deviam compartilhar as tendas com habitantes do oásis, que lhes dariam seus melhores lugares. Era a hospitalidade da lei. Depois pediu que todos, inclusive suas próprias sentinelas, entregassem as armas aos homens indicados pelos chefes tribais. São as regras da guerra, explicou o líder da caravana. Dessa maneira, os oásis não poderiam abrigar exércitos ou guerreiros. Para a surpresa do rapaz, o inglês tirou de seu casaco um revólver cromado e entregou ao homem que recolhia as armas. Para que um revólver? Perguntou. Para aprender a confiar nos homens, respondeu o inglês. Estava contente por haver chegado ao final de sua busca. O rapaz, porém, pensava em seu tesouro. Quanto mais perto ele ficava de seu sonho, mais as coisas se tornavam difíceis. Não funcionava mais aquilo que o velho rei havia chamado de sorte de principiante.
O que funcionava, sabia ele, era o teste da persistência e da coragem de quem busca sua lenda pessoal. Por isso, ele não podia se apressar, nem ficar impaciente. Se agisse assim, ia terminar sem ver os sinais que Deus havia posto no seu caminho. Deus colocou no meu caminho, pensou o rapaz, surpreso consigo mesmo. Até aquele momento considerava os sinais como uma coisa do mundo, algo como comer ou dormir, algo como procurar um amor ou conseguir um emprego. Nunca tinha pensado que essa era uma linguagem que Deus estava usando para mostrar-lhe o que devia fazer. Não fique impaciente, repetiu o rapaz para si mesmo. Como disse o cameleiro, coma na hora de comer e caminhe na hora de caminhar. Dá vontade de repetir certos trechos, não é? Tão importantes. Bom, seguindo. No primeiro dia, todos dormiram de cansaço, inclusive o inglês. O rapaz havia ficado longe dele, numa tenda com outros 5 jovens de idade quase igual à sua. Era gente do deserto e queriam saber histórias das grandes cidades. O rapaz falou de sua vida como pastor. Ia começar a contar sua experiência na loja de cristais quando o inglês entrou na tenda. Procurei-o a manhã inteira, disse enquanto carregava o rapaz para fora. Preciso que me ajude a descobrir onde mora o alquimista. Primeiro, os dois tentaram encontrar sozinhos. Um alquimista devia viver de maneira diferente das outras pessoas do oásis. E em sua tenda era muito provável que um forno estivesse sempre aceso. Andaram bastante até ficarem convencidos de que o oásis era muito maior do que podiam imaginar e com muitas centenas de tendas. Perdemos quase o dia inteiro, disse o inglês, sentando-se com o rapaz perto de um dos poços do oásis. Talvez seja melhor perguntarmos, disse o rapaz. O inglês não queria dar a saber aos outros sua presença no oásis e ficou bastante indeciso. Mas acabou concordando e pediu ao rapaz, que falava melhor o árabe, que fizesse isso. O rapaz se aproximou de uma mulher que havia chegado ao poço para encher de água um saco de pele de carneiro. Boa tarde, senhora. Gostaria de saber onde vive um alquimista neste oásis, perguntou o rapaz. A mulher disse que jamais tinha ouvido falar disso e foi imediatamente embora. Antes, porém, avisou ao rapaz que não deveria conversar com mulheres vestidas de preto, porque eram mulheres casadas. Ele tinha que respeitar a tradição. O inglês ficou decepcionadíssimo. Tinha feito toda a sua viagem por nada. O rapaz ficou triste. Seu companheiro também estava em busca de sua lenda pessoal. E quando alguém faz isso, o universo todo se esforça para que a pessoa consiga o que deseja, dissera o velho rei. Ele não podia estar enganado. Eu nunca tinha ouvido falar antes de alquimistas, disse o rapaz. Senão, tentaria ajudá-lo. Alguma coisa brilhou nos olhos do inglês. É isso! Talvez ninguém aqui saiba o que é um alquimista. Pergunte pelo homem que cura todas as doenças da aldeia.
Várias mulheres vestidas de preto vieram buscar água no poço e o rapaz não conversou com elas, por mais que o inglês insistisse. Até que um homem se aproximou. Conhece alguém que cura as doenças da aldeia? Perguntou o rapaz. Alá cura todas as doenças, disse o homem, visivelmente apavorado com os estrangeiros. Vocês estão em busca de bruxos. E depois de dizer alguns versículos do Alcorão, seguiu seu caminho. Um outro homem se aproximou. Era mais velho e trazia apenas um pequeno balde. O rapaz repetiu a pergunta. Por que vocês querem conhecer esse tipo de homem? Respondeu o árabe com outra pergunta. Porque meu amigo viajou muitos meses para encontrá-lo, disse o rapaz. Se esse homem existe no oásis, deve ser muito poderoso, disse o velho, depois de pensar por alguns instantes. Nem os chefes tribais conseguiriam vê-lo quando precisam, só quando ele assim determinasse. Esperem o final da guerra e então partam com a caravana. Não procurem entrar na vida do oásis, concluiu, afastando-se. Mas o inglês ficou exultante. Estavam na pista certa. Finalmente surgiu uma moça que não estava vestida de negro. Trazia um cântaro no ombro e a cabeça coberta com um véu, mas tinha o rosto descoberto. O rapaz aproximou-se para perguntar sobre o alquimista. Será que ela vai saber dar alguma pista para ele? Amanhã a gente fica sabendo, quem sabe, né? Tá bom? Ó, like, tá bom? Compartilha o vídeo. Se inscreve se você não for inscrito, tá bom? Obrigada. Tchauzinho, até amanhã.